18, 19, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 19. 18 e 19. João 18, verso 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. As palavras de Jesus para cada um de nós é Jesus dizendo: vocês não pertencem a um sistema, vocês não pertencem ao mundo. O mundo aqui é um sistema corrompido. A palavra mundo está falando de uma estrutura. Jesus está dizendo: o mundo vos odeia. Muitos de nós acham que o mundo precisa nos amar. Mas você viu nos últimos dias o que aconteceu? Aquela escola de samba representou a família, os valores, princípios. Aquela escola de samba fez com que aquela ideia da lata, pessoas enlatadas, pessoas engessadas, a ideia que quiseram passar era de um povo, eu diria que insensível, um povo que não entende, um povo que não compreende. Pelo contrário, a igreja, ela de fato é um lugar que conserva. Quando colocaram rótulos sobre nós, esqueceram de uma coisa: quem já tem uma marca não pode ser marcado, meu irmão. Nós levamos em nós as marcas de Cristo. As marcas de Cristo que o apóstolo Paulo está falando são as marcas do caráter de Jesus. Quando Jesus pegou você, não sei onde você estava quando Ele te pegou, mas em algum momento Ele trouxe você. E quando Ele buscou você, Ele marcou você. E ali naquele momento você percebeu e entendeu o que o mundo acha de nós. Aquele momento é o momento de refletir. O mundo acha que somos dessa forma, engessados, estáticos, pessoas ultrapassadas, seres pré-históricos. Eles esquecem que a igreja, ao longo dos anos da sua existência, ela se fortaleceu cada vez mais, nunca enfraqueceu. A igreja está presente em diferentes lugares. Agora, quando colocaram sobre nós uma ideia, eu acho maravilhoso isso, porque o Senhor, Ele muda, né? Quiseram destruir a nossa imagem, mas o Senhor foi lá e mudou tudo. Pelo contrário, você deve ter visto aí, né? Você viu isso? Pastor, alguém me disse: mas eu fico ofendido. Eu não fico ofendido. Eu entendo que o mundo acha isso de nós. Eu entendo que o mundo olha para nós e não nos entende, porque nós não conseguimos nos encaixar no sistema do mundo. O mundo está dizendo que é um tempo de se desesperar, e nós estamos como? Em paz. O mundo está falando que o casamento, a família já não é mais importante. Nós estamos vendo que é bem pelo contrário. A família continua sendo o pilar da sociedade. Você está aí, irmão? Agora perceba algo comigo: a igreja está presente, e a igreja é uma contracultura. Jesus está dizendo: vocês não são do mundo. Olha o que Ele vai dizer aqui, ó. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então não espere amor do mundo, não espere receber amor, não espere ser entendido por alguém que não serve a Deus. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me isolar das pessoas? Não, nós precisamos manifestar Jesus, manifestar o reino. Mas compreenda isso: nós somos uma contracultura. O que é uma contracultura? Há uma cultura no mundo dizendo que nós temos que entender: o aborto será legalizado. Nós não aceitamos isso, amém? Somos uma contracultura. Tem que melhorar para mim os retornos, eu estou ruim de garganta, tem que vir suave, limpo. Contracultura, diga assim: nós somos uma contracultura. Então o mundo está dizendo uma coisa, nós estamos vivendo o quê? Na contramão disso. O mundo está falando que é um tempo de falência, e nós estamos como? Na contramão disso, comprando, adquirindo, com projetos. O que eu quero falar para você é que a igreja, ao longo dos anos da sua existência, ela já passou por isso, já passou por perseguições,
No tempo dos imperadores romanos, eles colocavam os cristãos sobre árvores e acendiam como tochas. No tempo do Coliseu, lançavam os cristãos no meio do Coliseu para serem devorados por leões. E sabe de uma coisa? Eles cantavam mais alto que o grito da plateia. Diz que os leões não conseguiam rugir mais alto do que o cântico da igreja. Você está aí, meu irmão? Então, por favor, aprenda uma coisa: nós não somos do mundo, nós somos uma contracultura. Nós não pertencemos a esse sistema. Agora, perceba uma coisa: atacam a igreja, mas a igreja está presente em lugares que o Estado não está presente. Há lugares que o Estado não chega. Eu já fui a lugares lá no sertão, aonde a única ajuda que tinha, ajuda comunitária, vinha de uma igreja. Eu já fui para o Amazonas e a única ajuda era um barco com medicamentos que quem levava era uma igreja. A igreja está indo aonde o Estado não pode ir. Há lacunas que o Estado deixa e a igreja está ali para suprir, levando comida para quem não tem, levando educação. O que eu quero dizer para você: a igreja dos nossos dias, diferente do que o mundo diz, ela não está morta, ela está viva. É uma igreja que está impactando o mundo. E eu mostro para você por que ela está impactando. Porque alguém está incomodado. Alguém está incomodado. Alguém se incomoda com você. Alguém de perto de você que não tem a mesma cultura pode achar você estranho. É estranho você todo domingo na igreja. É estranho você sair, viajar tranquilo com a família. Algumas coisas soam estranho para o mundo, porque de fato não somos desse sistema. Diga assim: não somos do mundo. Mas então, se não pertencemos ao mundo, pertencemos a qual sistema? O sistema de Deus, que é totalmente diferente do mundo. Então, aquilo que disseram que somos enlatados, irmão, não me entenda mal, mas ali há uma profecia. Aquilo que está em conserva não está contaminado. Diga assim: proteger, para que não seja contaminado. Lembra que Deus coloca Adão no jardim para cultivar e guardar, preservar. Então nós somos, sim, eu e você temos uma missão: proteger algo que não seja contaminado, guardar para que não seja contaminado, proteger os princípios e valores, guardar a palavra, guardar princípios e valores para que não sejam contaminados. Quando colocaram a gente com essa ideia, quiseram dizer que a palavra é um livro velho mofado, sendo que a palavra está mais viva do que nunca. Jovens se encontram nas faculdades para ler a palavra juntos. A gente vê nas escolas, aqui na igreja mesmo, tem meninas aqui, tem garotos que se encontram na escola para ler a palavra de Deus. Ou seja, nós estamos incomodando, porque não pertencemos a esse sistema. Talvez eles olhem para nós como uma ameaça. É isso que eu vou te dizer: você é uma ameaça. Se você não andar nesse sistema que o mundo está dizendo, você será uma ameaça. Se você não entrar nesse sistema, você vai ser visto como uma ameaça. Jesus era uma ameaça. O sistema religioso olhava para Jesus como uma ameaça. O sistema político da época olhava para Jesus como uma ameaça. Então, quando nós olhamos para isso, o impacto da igreja, a igreja nesses lugares, ocupando territórios, servindo. Eu gosto de olhar para o apóstolo Paulo. Coloca para nós aí, 1 Coríntios capítulo 4, verso 13. Paulo vai dizer: nós somos lixo do mundo. Que coisa estranha, lixo do mundo. Nós somos escória, lixo do mundo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: isso aqui não é baixa autoestima. O apóstolo Paulo não está com medo. Ele está dizendo: nós não servimos a esse sistema. Eles nos descartam. Nós não entramos, nós não somos uma engrenagem para esse sistema. Porque a nossa disposição é uma disposição em servir, em sofrer, para que o evangelho alcance mais lugares. Paulo está dizendo, eles olham para nós como um lixo. Por quê? Imagina você no seu trabalho, estão mentindo, você não mente. E aí? Você acha que você vai ser chamado para estar junto? Não. Estão traindo lá, os caras combinaram um passeio e vão trair as suas esposas, e você não vai.
você vai começar a ser deixado de lado. Paulo está dizendo: nós não servimos a esse sistema. Diga assim: nós não servimos a esse sistema. Qual é o problema? Há pessoas misturando os dois sistemas. Para não ferir ninguém do mundo, há pessoas que estão brandas, misturando as coisas. Sabe, é um tipo de um cristão misturado. Ele tem muita coisa do mundo dentro de si, a cultura do mundo não mudou, mas ele vai para a igreja, frequenta a igreja, mas em certos momentos ele não decidiu o seu lugar. Eu acho poderoso porque Deus tem um lado. Deus tem um lado. Se você for olhar na Bíblia, Deus tem um lado. Deus não fica dividido, Deus tem um lado, Ele escolheu um lado. E nós temos que escolher um lado agora. O lado de ser igreja e lutar pelos princípios e valores da igreja. Amém? Se você se cala nesses dias, essa onda desse sistema pode te engolir. E Paulo está dizendo: nós somos lixo para o mundo porque não nos encaixamos nesse sistema. Nós não entramos lá. Nosso campo de atuação não é esse. Pastor, mas eu trabalho com pessoas do mundo. Lá na minha empresa nem todo mundo é cristão. Pastor, eu estudo com pessoas, eu faço um curso, eu moro numa casa onde nem todo mundo é cristão. Irmão, qual é a nossa arma? É espada? O que Jesus pegou em João 13? Uma toalha. Jesus mostrou para os discípulos: essa será a arma de vocês, a toalha. Soltar a espada e pegar a toalha. Nós precisamos ser uma igreja que consegue alcançar as pessoas, não ser uma igreja fechada aqui, ó, só nós. Não, uma igreja que sofre de koinonite. Já viu koinonite? A gente ama estar junto em koinonia, comunhão, só nós. Não dá para ser assim. Nós trabalhamos com o mundo todos os dias, nós tocamos pessoas lá de fora, mas existe uma coisa em nós que tem que ficar muito clara: a nossa cultura. Diga assim: ter uma cultura definida. Você está comigo aqui? Então eu acho poderoso isso, porque o ato de nos colocar como uma ideia de uma lata de conserva. Eu olho para Apocalipse 3:11, olha o que diz, Apocalipse capítulo 3 verso 11: preserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Levanta a sua mão, eu vim profetizar sobre você. Preserva o que você tem. Preserva seu amor, preserva a sua família, preserva os princípios e valores do reino, preservas o que tem, para que não venham e não roubem a tua coroa. O que João está escrevendo aqui em Apocalipse? A coroa é uma recompensa eterna. Ou você acha que o que você está plantando aqui, você não vai colher na eternidade? Há pessoas vivendo só para o agora, hoje. Mude sua maneira de viver. Diga assim: viver e investir naquilo que é eterno. Você está investindo em coisas do agora ou para aquilo que é para a eternidade? Olha para mim. No que você está investindo? Você está investindo em coisas que vão ecoar na eternidade, ou só coisas para o agora? Uma casa pode ser perdida, um carro pode ser perdido. Nós precisamos investir naquilo que é eterno. Você deveria pensar na eternidade, não no agora. E nós estamos vivendo para o agora. É só o agora, é só hoje. Viver pela eternidade é ter uma mentalidade de reino, viver para o futuro eterno. E aqui você está vendo João dizer: preserva o que tu tens, porque isso pode ser roubado. Satanás está buscando roubar, matar e destruir. Nós sabemos disso. E nosso trabalho é preservar. E para preservar, às vezes temos que lutar, temos que guerrear. Agora a nossa batalha não é contra a carne ou sangue. Você sabe que não é contra pessoas. Essa é uma guerra silenciosa, é uma guerra espiritual. Uma batalha espiritual está sendo travada nos ares. E eu vejo muito cristão dizendo assim: isso não é comigo. Esse cenário político eu não tenho nada a ver. Sabe, a economia eu não tenho. Não, irmão, nós temos tudo a ver com isso. Por quê? Porque há um cenário profético sendo desenhado, e nós temos que trabalhar nesse tempo. Você está aqui, irmão?
Nós estamos aqui ocupando esse espaço, esse tempo, por uma causa, e não é humana, não é natural, uma causa eterna. Guarda o que você tem, porque você pode perder sua coroa. A recompensa eterna, muitos vão perder. Por quê? Viveram só para o agora. Então João está falando de uma coroa, de uma recompensa. E quem vai receber essa coroa? Aqueles que enfrentaram as provações, aqueles que não negociaram seus valores, aqueles que escolheram o lado da verdade, o lado do que é correto. E João está dizendo, porque escolheram isso, o Senhor lhes dará a coroa. E eu profetizo que a tua coroa esteja reservada. Eu profetizo que você tenha essa coroa eterna em nome de Jesus. Então essa coroa, preservar. E aqui eu quero entrar com você. Vamos preservar ou conservar. Primeira coisa que eu queria que você conservasse é a fé. Diga assim comigo, conservar. Vamos lá, diga conservar. Uma fé autêntica. Eu não vou me demorar muito. Está aí a fé? Está aí a fé autêntica. Está aí a fé. Está ou não está? E tudo é fé? Tudo é fé? O que é fé? O que é fé? Precisamos primeiro entender o que é fé. Fé não é lógica, fé não é razão. Fé é diferente disso. Fé não é uma ideia. Eu vou começar a dizer que vai acontecer e vai acontecer. Não. Não tem isso, olha para mim. Não existe um pensamento positivo. Diga assim, fé não é pensamento positivo. Mas então, se a fé não é pensamento positivo, o que é a fé? E aqui conservar uma fé autêntica. Se tem uma fé autêntica, tem uma fé mentirosa. Existe uma fé que a pessoa diz que tem, mas não tem. Pastor, se eu tenho fé, eu posso continuar com medo? Pode, mas a voz da fé vai falar mais alto que o medo. Pastor, se eu tiver fé, eu posso continuar tendo dúvida? Pode. Mesmo que haja fé, você pode ter dúvida, mas a fé vai triunfar sobre a dúvida. A fé não é confiança, a fé é conhecimento. Quando eu conheço Deus, eu passo a confiar nele. Diga assim, uma fé que está focada numa pessoa. Aonde está focada a nossa fé? Em Deus. A nossa fé está focada em Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nós queremos viver com Deus sem fé. Muitos dizem que têm fé. Muitos até falam de uma fé. Mas a fé precisa ser vista. Vamos olhar para isso? Primeiro ponto aqui, conserve sua fé autêntica. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Abra comigo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. Bem rapidinho, olha lá. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Diz assim, uma fé autêntica. Essa palavra sincera ali é autêntica. Uma fé verdadeira. Fé sem máscara. E você viu de onde veio a fé de Timóteo? Você percebeu ali? A mesma fé que habitou em tua vó. Você tem uma herança de fé. Agora, se você herdou sincretismo, se você herdou uma fé mentirosa, se a sua fé foi canalizada a deuses, a santos, se a sua família lhe deixou um legado de uma fé que não é uma fé autêntica, o que você precisa fazer? Abrir mão de uma velha fé e abraçar uma fé genuína. Olhe bem, 2 Timóteo está nos dizendo que a fé dele foi recebida. Você recebeu uma fé de alguém. Alguém deixou para você um nível de fé. E ali está falando de uma fé sem fingimento. Diga assim, uma fé sem máscara. Quer dizer que a fé não tem máscara. A fé não é um crente dizendo assim, olha a minha cara de fé. A fé precisa ser vista na vida prática. A fé genuína se revela quando tudo vai mal. Sabe aquele dia dos boletos? Quem tem o dia dos boletos? Misericórdia, o meu vai estar chegando. Oh, sangue do Deus. A fé não olha para o boleto. A fé continua olhando para o Senhor. O meu alvo é o Senhor. Mas pastor, mas o boleto está ali. Bom seria que não tivesse, né, irmão? Imagina diminuindo aqueles números.
A fé não é negacionista. A fé não nega a montanha. Lembra que Jesus disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, digam a essa montanha. A fé não nega o problema, mas a fé me leva a ver além do problema. Diga assim: fé me abre a visão. A fé é uma forma de ver. Como Deus vê as coisas? Por fé. Como que eu preciso ver as coisas? Por fé. Ter uma fé autêntica, diga assim comigo: somar, acrescentar sobre a fé. A fé é como uma semente. Jesus disse: como uma semente, uma espécie. E uma semente, se não for regada, ela morre, sim ou não? Se não regar uma semente, ela morre, sim ou não? Como que você cuida da semente? Um dia só por ano? Como que você cuida de uma semente? Todos os dias. Você tem cuidado da sua fé todos os dias? Se a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra, você tem estudado a palavra de Deus todos os dias? Se a fé é como um músculo, você tem exercitado sua fé? Quando tem uma dor de cabeça, você toma primeiro aspirina ou primeiro você ora com fé? Uma fé autêntica é uma fé para milagre. É a fé dom. É a fé que gera o sobrenatural. Nós precisamos romper com o medo de usar a fé. Diga assim: fé e ousadia. Sabia que você tem muita fé, mas o que te falta é ousadia para usar a fé? Nós temos fé, nós temos muita fé. O nosso problema muitas vezes é falta de ousadia para fazer uso da fé. Então essa fé é focada em uma pessoa. Essa fé que crê acima de tudo. E é interessante porque essa verdadeira fé é vista naquilo que faz. Abre para mim aí, ou coloca para mim na tela, aliás, Tiago 2, verso 17. Conserve a fé. Olha aí, Tiago 2, verso 17. Olha o que diz: assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver, diga assim, uma fé morta. Muita gente tem uma fé morta. Como é que a fé morre? Pastor, a fé pode morrer? Pode. A palavra morta ali é doente. Há pessoas que têm uma fé doente. É aquela fé que não é alimentada diariamente. Ele veio para o culto, uau, acendeu uma chama. Amanhã ele não alimenta. Ele não vai lembrar da palavra. Ele não vai estar conectado com Deus. Uma fé morta é uma fé que não produz nada. É uma fé que não realiza. Diga assim, a fé. Diga assim, a fé é vista nas obras que faz. A fé produz obras. Obras aqui são feitos. Existem coisas na sua vida que você só vai viver por fé. Você não vai viver por dinheiro. Você não vai viver por expertise. Será por fé. E eu oro que você viva grandes coisas por fé. Pela fé você viverá milagres. E sem fé, sem milagre. Sem fé, sem acesso. O que nós estamos lendo em Tiago é que existe uma fé que vai adoecendo. Talvez a sua fé está doente. A palavra vai dizer que a oração da fé curará o enfermo. Existe enfermidade que não é curada com remédio, só com fé. Existem orações que você faz sem fé que Deus não responde. Diga assim, Deus responde a fé. Deus não responde sua necessidade. Pode gritar, Deus, olha. Deus responde a fé. Você está comigo? Então, preserve a sua fé. Diga para o irmão do seu lado, preserve a sua fé. Preserve a sua fé. Preserve ela, guarde ela. Sabe, treina a sua fé, meu irmão. Desenvolve a sua fé. Pastor, eu estou meio desanimado. Irmão, ativa essa fé aí. Acorda a tua fé. Faça algo pela fé. Pastor, mas eu não vejo. É aí que entra a fé. A fé não precisa ver. A fé te faz enxergar o invisível. Você está aí? Conserve a família. E na latinha na latinha colocaram uma família. Você viu? Que família querida. Linda família. Todo mundo abraçadinho. Família é assim, é só bonita na foto, meu irmão. Na vida real, às vezes a família, não sei a sua, a minha na vida real, às vezes parece novela mexicana. Meu Deus, só a graça. Mas é família.
Eles estão falando que esse modelo de família não serve, mas esse modelo de família é a família bíblica. Tudo começou por uma família, sim ou não? Adão e Eva era o quê? Uma família. E tudo terminará com uma família. O noivo virá se encontrar com a noiva. Então diga assim: tudo começa com família e tudo termina com família. Então quer dizer que para Deus a família é importante? E para nós tem que ser importante. Os milagres da família. Neemias 4, verso 14 vai dizer: lutem pelas vossas famílias. Guerra é um negócio de família. Lute pela sua casa, lute pelos seus irmãos. Aí eu pergunto para você: por que a família intimida essas pessoas? Porque eles olham para essa família e eles vê continuidade, legado, herança. Quando dois homens resolvem se casar, eles não podem gerar filhos. Quando duas mulheres resolvem então se casar, elas não vão poder ter filho biológico. Agora, quando você olha para essa estrutura de família, que é uma ameaça para o mundo, é uma família à luz da Bíblia. Uma família tradicional, onde o pai lidera, é o cabeça, e ele sofre pela família, aonde a sua esposa soma força com ele, aonde os filhos têm um bom exemplo. Dentro de casa, a mesa, o ambiente familiar é um ambiente formador. A família é atacada desde sempre. Por quê? Porque o diabo não gosta de família. Lembra de Lúcifer? Quem que ele era no céu? Parte de uma família. E ele não quis mais a família. Não estando mais em família, ele se torna o pai dos órfãos. Órfão gosta de família? Órfão vive isolado. Orfandade te deixa longe das pessoas. Você pode estar aqui na comunhão da igreja, mas longe. Não participa, não entra, não conecta. Existe um espírito de orfandade. E aí esse órfão agora, ele quer constituir família. E ele vai em busca de uma mulher, mas não de uma esposa. As pessoas querem a família, mas não querem o compromisso da família. Diga assim comigo: a família, o eixo central de toda a sociedade. Se uma família cai, a sociedade cai. A corrupção que você vê espalhada começou na família. Essa dificuldade de manter alianças. Há pessoas que não têm relacionamento, irmão. Não tem aliança com ninguém, não tem compromisso com nada. Agora, quando você olha para a família é tão poderosa. Eu queria ler com você 1 Timóteo 5, verso 8. 1 Timóteo 5, 8. Vamos terminar. Olha lá: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua, de quem você tem que cuidar? Pastor, eu nem casado sou. Irmão, compreenda, você pode não ser casado agora, você pode ser solteira, solteiro, mas você deveria ter uma mentalidade de família. Veja bem, a fé muda até a forma como eu trato os da família. E se tem um lugar que exige fé, na família, né, irmão? Sim ou não? Pais que estão aqui, tem que ter muita fé. Olha, tem que ter muita graça de Deus. Aquele que não cuida dos seus está negando sua fé. É como um descrente. Olha só o que o texto está dizendo: você que diz que tem fé, precisa mostrar essa sua fé no meio da família, cuidando dos seus. E aqui não é só a família biológica. Aqui é a família na fé. Nós somos uma família. Tem gente aqui que é mais família aqui do que lá. Há pessoas que descobriram sua identidade aqui. Há pessoas que descobriram seu propósito aqui. Então, uma referência de família, a igreja. E nós somos uma família. Pastor, mas tem um irmão aqui que eu não gosto. Irmão, ele é sua família. Você vai ter que tolerar ele, suportar ele em amor. Mas eu posso escolher a família? Não, você nasceu no meio da família. E a família pode não ser perfeita, mas é saudável, amém, irmão? Lute pela sua família. Ah, pastor, meu casamento vai de mal a pior. Luta pelo seu casamento. Pastor, sabe, meus filhos estão com problema. Comece a lutar pela sua família. Há um tempo que nós temos que fazer guerra pelas famílias.
lutar para manter essa célula da sociedade. Você olha hoje para o mundo, irmão, o mundo não acredita mais em família. Muitos dizem assim: não, nem casa, não vale a pena, porque logo acaba. Aí quando olham para o casamento na igreja, o mundo tem que ficar inspirado, sabe? O mundo tem que olhar para nós e dizer: cara, realmente casar vale a pena, as pessoas são felizes. Há felicidade no casamento, te garanto, há alegria no casamento. Agora você tem que descobrir essa alegria. A sua alegria na família não está em se satisfazer. A sua alegria na família está em servir. Diz assim: servir a família. Você está comigo? Pastor, eu quero estruturar uma casa na rocha. Mateus 7, verso 24. Uma casa edificada sobre fundamentos. Quem é a rocha ali? Cristo. Pastor, eu quero uma casa abençoada. Jesus em primeiro lugar. Começa pelo fundamento, começa por Cristo, inicia nele e termina nele. Uma casa na rocha, uma casa edificada, uma casa estruturada. Diga assim: conservar a família. Como que está a sua família? Ai, pastor, não vai bem, minha família não está legal. Irmão, se a família não está bem, nada está bem. Eu lutava muito, batalhava muito, mas tem um lugar quando eu volto eu me sinto bem, na minha família, no meio da minha casa. As lutas de fora, o cansaço, o esgotamento, quando eu entro em casa, aquilo vai embora. Eu me sinto bem em família. A igreja deve ser essa família. Dá uma olhada para o lado aí. A sua família, isso aí. Ai, pastor, eu não queria da minha família. É da sua família. Meu Deus. Mas pastor, essa pessoa é muito diferente. Não é. Serve ao mesmo Deus, crê no mesmo Espírito e acredita no batismo de Jesus, no sacrifício de Jesus. Então, é da família. Nós temos algo em comum. Não é diferente de você. Sabe por quê? Nós achamos que as nossas diferenças vão nos manter distante. Pelo contrário, nós somos mais uma vez um farol para o mundo, dizendo: a família está viva, a família é abençoada. Você, pai, imagina no futuro seus filhos casados, vivendo uma realidade totalmente diferente, porque você pagou um preço. A maldição do divórcio, hoje em dia mais de 50% dos casamentos na igreja acabam, terminam. A maldição financeira, às vezes a dificuldade financeira destrói um casamento, nós sabemos disso. Agora, existe um momento que nós podemos lutar pela família. Eu vim profetizar: lute sobre a sua família, lute pela tua casa, lute pelos seus filhos, não desista de ninguém. Se tem alguém na sua casa que alguém disse: esse aí está perdido, você vai dizer: não está perdido nada, ele está ungido debaixo do sangue do Cordeiro. Não está perdido, de forma nenhuma. Preserve ou conserve também sua visão. Abra comigo Abacuque 2:2. Preserve, conserve a visão. Diga assim comigo: conservar a visão. Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas, de forma bem legível. Pega essa palavra ali, ó, bem legível, bem clara, bem, sabe, visível, para que até quem passa correndo possa ler. Olha o que o profeta Abacuque está dizendo: coloque a visão na frente. A visão vai atrás ou na frente? Tem gente olhando para trás. A visão dele é do passado. É quando você tem de repente os olhos no futuro, mas algo no passado te atrai. Não seja atraído pelas visões do passado. Quem mora no seu passado? O passado é uma estrutura, irmão. Pensa numa velha casa, é assim o passado. Quem mora numa velha estrutura? Fantasma. Está cheio de coisa ruim no passado. Agora você precisa ter a visão na frente. E o profeta está dizendo: escreve. Diga assim: escrever a visão. Diga aí: escrever a visão. Você escreveu sua visão? Você escreveu a visão para esse ano? Escrever a visão é pegar um papel, exatamente isso, e escrever, deixar clara a visão. Há pessoas que têm visão, mas não têm clareza. Eu estou meio assim, sabe? Não sei se vou para frente ou para trás, não sei se compro, se vendo. Irmão, entenda, não dá para você ter uma visão parcial. Você tem que ter uma visão clara do seu futuro.
uma visão clara do que Deus tem para você. Ele vai dizer: escreve a visão, torne ela clara, registra metas e objetivos. Você tem metas claras para este ano? Eu não estou falando coisa, irmão, que você vai dizer assim: pastor, eu estou pensando assim, algo pequeno. Não, irmão, metas claras, sejam elas difíceis, sejam elas fáceis, mas tenha uma meta. Jesus é um homem que vem à terra, ele sendo filho de Deus, ele vem à terra e ele tem uma meta. A meta dele é em 3 anos e meio concluir uma obra, e ele conclui em 3 anos e meio. Ele vem à terra, caminha entre nós, institui a igreja, estrutura seus discípulos e finaliza a sua missão, porque havia uma meta. O nosso problema é que nós não temos meta. Nossa visão não tem meta, nossa visão não tem clareza. E alguém me disse um dia: eu tenho uma visão. Qual que é a sua visão? É a visão de Deus. Qual é a visão de Deus? Não, é a visão de Deus. Tá, mas qual é a visão de Deus? Não, que minha visão é muito espiritual. Não, qual é a sua visão? Alguém tem que olhar para você e ver estampado em você a sua visão. A sua visão. Nós precisamos entender que a visão tem uma data. Diga assim: uma data. Você tem uma data para a sua visão? Não, é a visão, né? Tem que ter uma data. A visão tem uma data. A visão, ela também tem recurso. O quanto você precisa de provisão para a sua visão. Ai, pastor, eu nem fiz cálculo. Tem que fazer. Quanto custa a sua visão? Quanto custa? Você tem que saber. Tem que ter uma clareza numa data, tem que ter o entendimento da provisão que você vai precisar, e também vai ter que entender o tempo. Quanto tempo vai levar para realizar isso? Ai, pastor, vai levar 10 anos. Irmão, 10 anos passa assim. Porque enquanto você caminha na visão, você não se cansa. Diga assim: a visão é maior que o visionário. A visão é maior que o visionário. E o visionário não consegue viver sozinho a visão. Encontre alguém que te ajude na sua visão. Amém, irmão? Conserva a tua visão. O erro de Sansão: ele se deixou levar por um espírito sedutor, e ele terminou seus dias com força, mas sem visão. Arrancaram seus olhos. Há uma geração perdendo a sua visão. Há pessoas que tinham uma visão maravilhosa, mas com o passar do tempo, a visão foi se perdendo. Eu vim te dizer: não perca a visão de Deus para você. Você tem uma visão clara, escrita? Vai para a sua casa hoje, pega um papel e escreve sua visão. A visão da nossa família. Nós temos uma visão para esse ano, pastora. Estamos orando sobre essa visão, clamando sobre essa visão. Se você não começou esse ano com uma visão clara, não espere viver nada. Você só pode viver aquilo que você está conseguindo enxergar. Eu vim te dizer: começa a ver no Espírito. Tem muita coisa para você nesses dias. Visão, irmão. Deixar clara a visão de Deus. E se é a visão de Deus, essa visão nos desafia, amém? Segundo ponto: conserve o coração de um discípulo. Mateus 4, Jesus vai chamar seus discípulos. Está aí os discípulos, diz assim: conservar o coração de um discípulo. Como que é um coração de um discípulo? Como é um coração de um discípulo? Não é religioso, não. Jesus julgou a mulher samaritana? Oi? Ele julgou Zaqueu? Então, o coração de um discípulo não é religioso. Como é o coração de um discípulo? Discípulo, pupilo, aquele que segue, aquele que caminha atrás de um mestre. Discípulo, aquele que vive uma disciplina. As duas palavras vêm no mesmo lugar. Discípulo e disciplina, duas palavras idênticas. Um discípulo é alguém que está buscando viver os princípios da vida de Jesus. Conserve o coração de um discípulo. E aí você lembra as duas características do coração de Jesus? Ele disse: eu sou manso. Eu sou manso e a primeira vez que Jesus mostra o seu coração, ele diz: tem duas coisas que eu tenho: eu sou manso e humilde. Um discípulo tem mansidão. Pastor, mansidão é passividade? Mansidão é capacidade de controlar.
controlar o temperamento. Oi? É você, né? Deus está falando com você? Oh, aleluia. Não, eu. Só de vez em quando que eu me estouro. É às vezes só. Às vezes sempre. Sabe aquele irmão que vira lobisomem? Tem um dia de lua cheia que você olha para ela, ela virou lobisomem. Tá diferente. Tá ouriçada. Tá brava. Tem dias que a gente está assim, porque não tem mansidão. A palavra mansidão ali é a capacidade de domar um cavalo selvagem, ter domínio sobre uma força. Eu venho te dizer, não seja dominado pela força errada, irmão. Quando vier a ira, não seja dominado. Quando vier alguma coisa que te incomoda, domine sobre isso. Domine sobre tuas emoções. Domine sobre o medo, sobre a ansiedade. Manso de coração. Pastor, eu não tenho essa mansidão aí. Ah, pastor, eu sou pavio curto. Calma, você pode desenvolver a mansidão. Diga assim comigo, desenvolver. Tem um amém bem sincero ali. É que você está escondendo. Eu sei que você não é manso. Eu não sou um homem manso. Eu luto comigo mesmo a vida toda. Eu não sou um homem manso. Eu luto comigo todos os dias. A mansidão às vezes me escapa. Eu vou lá e busco de volta. Aí eu que não sou manso, estou às vezes em lugares dizendo assim, ó, calma, fala baixo. Eu acho engraçado depois. Ele, meu Deus, quem falando? Você também já se viu assim, né? Você nunca? Um dia eu estava vindo para a igreja, já contei aqui, indignado, chovendo, trancou o portão eletrônico no sítio. Eu levantei, arranquei o portão com tudo, joguei de um lado, saí bravo, xingando. E minha esposa, você vai pregar hoje à noite? Sempre tem alguém para lembrar você. Ela disse, amor. E quando você está bravo, você não gosta que te acalme, né? Não sei você. Quando eu estou bravo, eu não gosto que alguém diga, calma. Não é verdade? Eu não gosto. Quando ela me disse, amor, calma, eu... Eram 100 ovelhas. Anda com gente que te acalma, irmão. Você tem alguém que te acalma? Porque tem dias que a gente não está bem, irmão. Tem alguém nos acalmar. Sabe aquela pessoa que diz, calma. Ele é manso e humilde. Diga assim, um coração humilde. Humildade não é pobreza. Humildade é uma clareza na identidade. Eu sei quem eu sou. Tentam botar um rótulo em você, mas esse rótulo não dá certo em você. Alguém vai tentar dizer quem você é. Alguém vai tentar definir você, mas não vai conseguir. Porque você tem uma identidade clara no Senhor. Nosso time pode subir aqui. Você está aqui, meu irmão? Diga assim, conservar o coração de um discípulo. Você pode ser um frequentador de igreja. Você pode ser um consumidor na igreja. Ou você pode decidir ser um discípulo de Jesus. Sabe, esse é o tempo de você decidir. Decida nesses dias, quem é você aqui? Quem é você? Um frequentador ou um discípulo de Jesus? Quando terminar esse culto, começa a sua missão de discípulo. Pegar o que você recebeu e derramar lá fora. Discípulo é um seguidor ativo de Jesus. Alguém que está buscando se desenvolver todos os dias. Se discípulo é ser um aprendiz, diga assim, discípulos aprendem todos os dias. Você precisa aprender algo novo todos os dias. Um discípulo, ele não está pronto. Ele caminha, ele vai avançando. E na medida que ele vai avançando, ele vai crescendo. Nós estamos hoje vendo na igreja brasileira uma geração de seguidores que são distantes de Jesus. Eles seguem Jesus nos seus termos. Eu vou te seguir, Jesus, mas bem longe. Quando eu quiser dar uma desviada, eu vou dar uma desviada. Agora você tem que seguir Jesus nos termos de Jesus. E ele disse, toma a tua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me.
Você tem que seguir. Discípulo não fica parado, discípulo segue. Está no meio de uma barreira, pastor, tem uma barreira, tem uma luta, segue. Pastor, estou com uma dificuldade, segue. Discípulos seguem, discípulos não param. Então é interessante pensar que esse discípulo vive uma disciplina. E eu pergunto para você, agora, o problema que você está passando, ele está te pedindo uma disciplina. Qual é a disciplina que você não está tendo na sua vida? Olha para mim, cada vez que o Senhor te chama para viver algo maior, você tem que descobrir a disciplina. Qual é? A oração? É o jejum? É a leitura da palavra? É a disciplina de conseguir vigiar os seus pensamentos? Qual é a disciplina que você não está desenvolvendo? Um discípulo entende o poder das disciplinas espirituais. O compromisso desse discípulo, viver a vida de Jesus. Sabe, quando alguém olhar para você, não pode restar dúvidas. Alguém vai ter que olhar para você e dizer: é um discípulo. Alguém vai ter que olhar para você e vai ter que dizer: ali, eu não tenho dúvida, é um discípulo de Jesus. Será que alguém, quando olha para você, tem alguma dúvida? Será que quando alguém olha para você, tem alguma dúvida? Será que você é um discípulo de Jesus? E as pessoas podem olhar para você e você manifesta que você é um discípulo? Ou as tuas atitudes, tuas ações não são ações de um discípulo? Pastor, eu não consigo agir como um discípulo. Começa a desenvolver a vida de Jesus. Diga assim: ser um discípulo é desenvolver o caráter de Cristo. Desenvolva o caráter de Cristo. Receber o poder de Deus é maravilhoso, mas o poder sem caráter mata. E há pessoas que querem o poder de Deus, mas escolha desenvolver o caráter de Cristo. O caráter sustenta a unção, o caráter sustenta o poder. Guardar, preservar, conservar a generosidade. Diga assim: o segredo da vida não é ter, é doar. Conserve um coração generoso. Generosidade é a marca de uma pessoa que serve a Deus. Alguém pode dizer assim: não, mas eu dou quando eu tenho. Não, ser generoso não é dar quando tem. Ser generoso é entregar sempre. Pode faltar pão para comer, mas não falta pão para repartir. Nunca. O pouco que eu tenho, isso te dou. Há um momento que esse mundo ganancioso, você está olhando para o mundo como está? A ganância, você vê? O materialismo. E você vê que isso entrou na igreja? Você percebeu que isso entrou na igreja? Agora o melhor pastor, ele é medido por aquilo que veste, por aquilo que dirige. Nós estamos olhando para uma cultura que estava no mundo, mas agora entrou na igreja, aonde pessoas que têm mais são bem recebidas e quem tem menos vai ficando de lado. Irmão, isso é o sistema do mundo. E Jesus disse: ei, entre vocês o maior é aquele que serve, é aquele que entrega, é aquele que é generoso. Generosidade. Quer saber o tamanho de uma pessoa? O tamanho da sua generosidade determina o tamanho dessa pessoa. Generosidade. O que você entregou nos últimos dias? Quem que você abençoou? Quem que você socorreu? Generoso, querido, não é uma pessoa que está presa ao dinheiro. Pelo contrário, ela está livre de tudo isso. 2 Coríntios capítulo 9, 6 e 7. Coloca para nós na tela. 2 Coríntios. Vou ler aqui na minha versão. 2 Coríntios capítulo 9. Olha o que diz o apóstolo Paulo, falando a uma igreja: mas digo isso, quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. É só plantar? Você pegou no texto? Quem está plantando generosamente, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias você pode ter um ato de generosidade.
socorrer alguém que está enfermo, socorrer alguém que precisa de ajuda. Todos os dias um ato de generosidade. Essas pessoas são gigantes no mundo espiritual. Vai num lugar, foi bem tratado, abençoa. Generosidade entre nós. Tem gente que é mesquinha, sabe? Ele diz assim, não, eu tenho que reter. Irmão, a Bíblia vai dizer, aquele que retém, empobrece. Deus não te mede pelo que você dá, mas Ele mede você pelo que você retém. E acaba sendo só seu. Quer acabar com sua miséria, quer acabar com sua dificuldade financeira, só tem um caminho: generosidade. Jesus é generoso. Aquilo que Ele tem, aquilo que foi dado ao Pai para Ele, Ele distribui, Ele oferta. E olhe bem, de tão próspero que é, tem um ladrão roubando Ele. E falta alguma coisa? Judas vai roubando e Jesus diz, calma, calma. Manso e humilde de coração, Ele teve calma. Então essa generosidade é algo poderoso. Conserve a chama do Espírito. Apocalipse 3, verso 15. Jesus está dizendo agora, por meio de João, profetizando, uma profecia para a igreja. O Senhor dizendo, vocês são conhecidos pelas vossas obras. Antes fosse quente ou frio, mas vocês são mornos. Diga mornidão. Já viu gente na mornidão espiritual? Um dia queimou, um dia, sabe, estava ali aceso, agora está morno. Mornidão não é lá nem cá. Mornidão é alguém neutro, não escolheu um lado. Uma pessoa morna, diz a palavra, que o Senhor vai vomitar da sua boca. Água morna dá dor de barriga, irmão. Gente que dá mal-estar. Tem gente que não se decidiu, não se definiu, ele ainda não entendeu quem ele é no Senhor. Morno. Cuidado com a mornidão espiritual. Cuidado se você já não tem mais sede de orar. Cuidado se você já não tem mais ânimo de estar na presença de Deus. Cuidado se as lágrimas secaram. Cuidado. Isso pode ser um sinal de mornidão. Gente que está no ambiente da igreja, mas está morna, não queima, não é aquecida pelo fogo do Espírito. E aí você vai ler a palavra de Deus, e a palavra vai dizer, 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Eu vim dizer para você, não sufoca o Espírito, deixa Ele controlar você, não sufoca o Espírito. Esses são dias de você manifestar o Espírito de Deus. Há na terra muitos espíritos enganadores, há espíritos chegando no Brasil de enfermidade, há espíritos de destruição, mas nós estamos carregando o poder do Espírito de Deus. Não apagueis o Espírito, não sufoca a atuação do Espírito. Pastor, mas tem algumas situações tentando abafar. Tem, há situações tentando abafar o Espírito. Há lugares onde o Espírito Santo não é mais bem-vindo. Eu fui em igrejas que são secas, são grandes monumentos, sem a presença do Espírito. Eles cantam legal, mas não tem o Espírito. O pastor tem uma palavrinha bonita, mas não tem o Espírito. O que nós precisamos nesse tempo é conservar a chama do Espírito. Fique em pé nessa noite. Se alguém chamar você de lata, só diga assim, cara, eu lata velha não sou. Para lata velha não sirvo, eu sou um cálice na mão do meu Deus. Eu sou sim um conservador, sou com família, acredito. Você acredita em Deus? Acredito. Você vai ter que escolher um lado nesses dias. Você vai ter que desapontar alguém nesses dias. Você vai ter que ofender a cultura.